Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. O Google é mais uma gigante americana a abandonar as práticas de diversidade. A Embraer fecha o maior acordo de jatos executivos da história da companhia. Saiba como o Spotify alcançou o primeiro lucro depois de 16 anos. E qual foi o carro da Fórmula 1 arrematado por mais de 300 milhões de reais em um leilão? Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E o Google é mais uma gigante americana que decidiu abandonar as metas e práticas de diversidade. A companhia disse que está revisando seus programas e que não terá mais o que chamou de metas ambiciosas relacionadas à representação, conforme nota enviada aos funcionários na última semana. Segundo um porta-voz do Google, a gigante de tecnologia está comprometida em criar um ambiente de trabalho onde todos os funcionários possam ter sucesso e oportunidades iguais. Ao longo do último ano, ressaltou o porta-voz, a empresa revisou os programas projetados para ajudar quem quer crescer a chegar lá. O dono do buscador mais usado do planeta segue o movimento de companhias do Vale do Silício, onde ficam as maiores de tecnologia e das grandes empresas americanas, depois que Donald Trump deixou claro, especialmente na posse em 20 de janeiro, que deseja erradicar a iniciativa de diversidade, equidade e inclusão, conhecida como Day das Corporações e do Serviço Público Federal. McDonald's, Amazon, Meta, John Deere, Walmart são algumas das empresas que recuaram em relação à prática de diversidade nos últimos meses. E o Spotify teve um lucro inédito anual depois de 16 anos de criação da plataforma de música. Inclusive, o fundador e CEO da empresa, Daniel Ek, chegou a dizer que finalmente agora a companhia sueca prova que também é um ótimo negócio. Nós estamos diante do líder mundial de streaming de música no mundo, que registrou um crescimento na base de assinantes acima do esperado no quarto trimestre, causa direta do primeiro lucro anual desde a fundação da companhia em 2008. Inclusive, a gente tem os detalhes aí desse balanço do Spotify, comemorado, evidentemente, pelo fundador. Total de usuários ativos mensais, 675 milhões, sendo que 263 milhões de usuários são pagantes, que pagam assinatura, dão dinheiro ali para o Spotify para ter um conteúdo premium, um conteúdo exclusivo ali. Por exemplo, você escuta a música e não para, você pode ver vídeos, né? O lucro líquido, tá aí finalmente o primeiro lucro, empresa no azul em 2024, no valor de 1 bilhão e 140 milhões de euros, revertendo o prejuízo de 2023 no valor de 523 milhões de euros. O que aconteceu? Qual foi a causa disso tudo? A empresa diversificou muitos negócios em um foco para além da posição dominante no streaming de música. Inclusive, nos últimos tempos, o fundador passou a pressionar a equipe para acrescentar audiolivros, podcasts e, principalmente, vídeos. Tudo para atrair novos assinantes que pagam ali pelo serviço, mesmo com 2 rodadas de aumento de preços em pouco mais de um ano. Queria reforçar aí que o vídeo foi muito determinante para esse resultado histórico inédito do Spotify. Agora, eu falei de foco, de diversificação. A música vai seguir na estratégia do aplicativo. O fundador diz que vai dobrar a aposta na música e ser disciplinado ao fazer tudo isso. Todo esse resultado inclusive do ano passado, o investidor aí olhou tudo isso com bons olhos. Só no ano passado, a valorização dos papéis do Spotify chegou a 138%. Bom, nós vamos conversar com o Eduardo Ibrahim, professor da Singularity,
University. Eduardo, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui no Business. Eu gostaria que você contasse para a nossa audiência como uma empresa, né, amplamente conhecida no mundo, que é o caso do Spotify, demorou tanto tempo para dar lucro. A gente está falando aí de 16 anos. Quanto? É muito tempo, Eduardo. Explica para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Obrigado a você, Bruno, pelo convite. Essa estratégia da Spotify, ela não é uma estratégia nova para o mercado de tecnologia, né? Empresas como a Amazon, como Uber, já passaram muitos anos também sem dar lucro, porque elas objetivam ganhar o mercado, né? Ser líderes de mercado, como a Spotify se posicionou no mercado de música. E quando essas empresas elas se tornam muito grandes, qualquer ajuste da base de usuários, que foi o que a gente viu na Spotify, da versão freemium, né, que é onde o usuário tem o acesso de graça a muitas funcionalidades, a muitos serviços, o freemium se torna premium, né, onde você começa a pagar pelos serviços mais exclusivos da plataforma. Esse ajuste com uma base de clientes muito grande, que é o caso da Spotify, mais de 600 milhões de clientes e usuários. Você conseguir converter essa base enorme, os lucros também se tornam astronômicos e todo o prejuízo dos últimos 15, 16 anos acaba sendo revertido em poucos anos devido a essa estratégia de crescimento. Então, é uma estratégia que muitas empresas de tecnologia adotam frente às estratégias tradicionais de ter o lucro desde o dia 1, né? As empresas de tecnologia, elas têm esse, digamos assim, esse privilégio de buscar um mercado muito escalável e crescer até se tornarem lucrativas. Você citou o exemplo de algumas, né? A Amazon. Eu lembro muito do caso da Netflix, né? Demorou muito tempo para dar um lucro à empresa, né? Um lucro trimestral. Agora, e como é que sobrevive durante tanto tempo? É investidor? Como é que sobrevive? Porque a gente está falando de 16 anos, né? Se fosse mais 4, daria 2 décadas aí de prejuízo. Como é que sobrevive, Edu? O modelo mais estudado sobre isso, né, dessa nossa geração de Big Techs que a gente conhece, é o da Amazon. E o Jeff Bezos, todo ano, ele falava nas famosas cartas anuais do Jeff Bezos, né, para o mercado, que ele buscava criar valor econômico antes de valor financeiro. Ou seja, você começa a avaliar qual é a tua taxa de retenção dos clientes, qual é o teu custo de aquisição e quanto tempo esses usuários ficam na plataforma. E quando você converte ele, como eu disse, da versão freemium para premium, qual é essa taxa de conversão ao longo do tempo, de acordo com as novas funcionalidades que você coloca na plataforma. Então, isso é uma forma de avaliar o crescimento da empresa, mesmo sem ela ter ainda indicadores financeiros de lucratividade, e isso é sustentado ao longo do tempo pelos investidores, né? No mercado americano ou mesmo no europeu, onde está a Spotify, você tem um ecossistema de investidores, de venture capital, muito mais maduros para aceitarem esse risco durante todo esse tempo e aí serem premiados no final. O caso da Amazon teve um crescimento exponencial, as ações explodiram alguns anos atrás, que é quando essas empresas viram essa chave. Isso também não foi diferente agora com a Spotify, né? Tivemos um crescimento aí de valor de mercado muito grande, muito rápido dela, mais de 100%. Então, isso faz com que essas empresas consigam se sustentar ao longo do tempo, mesmo sem ter o lucro financeiro no curto prazo. É o indicador econômico e a financiabilidade de investidores que acreditam nesse crescimento exponencial da empresa. Eduardo, eu vou girar um pouquinho de assunto, mas eu quero ouvir a sua opinião em relação a esse tema que eu sei que você domina muito mais, inclusive, que é a inteligência artificial. Já chamo você. E a startup chinesa DeepSeek segue agitando mercados pelo mundo. A Austrália proibiu o uso da plataforma em dispositivos governamentais. Segundo o governo local, a tecnologia de AI traz riscos à segurança nacional.
O Departamento de Assuntos Internos da Austrália diz que vai prevenir o uso ou instalação de produtos, aplicativos e serviços web da DeepSeek. E, se encontrados, a ordem é remover tudo dos dispositivos e sistemas do governo australiano. O ministro de Assuntos Internos, Tony Burke, alega que a tecnologia de origem chinesa expõe o país a um risco inaceitável. Apesar da determinação, a DeepSeek segue permitida para uso privado. Deixa eu chamar o Eduardo Ibrahim novamente para comentar essa notícia. Você que acompanha de muito perto toda essa revolução da inteligência artificial, OpenAI, agora a entrada desse jogador poderoso chamado DeepSeek. O que significa essa proibição da Austrália? Você acha que isso pode acontecer com outros países, ou até mesmo uma DeepSeek, com que abalou aí mercados, com muitos investidores, pode estar de alguma forma ameaçada ou nada a ver? Eu acho que esse é um movimento que pode sim ser replicado em outros países. Primeiro porque a gente tem a preocupação dessas tecnologias que vêm, por exemplo, da China. O movimento foi parecido com os aplicativos do TikTok, né, nos Estados Unidos. Então, a DeepSeek traz essa preocupação de ser mais uma tecnologia de um governo que a gente não sabe exatamente quais são as intenções, né, na hora de espalhar esse tipo de tecnologia no mundo. Então, isso realmente pode se espalhar pelo mundo, essa onda de proibição. Mas, por outro lado, tem também, nesse tipo de tecnologia, todo um investimento de desenvolvedores que a gente chama do ambiente de open source, né? Do ambiente de programação aberta, né? De softwares abertos. Então, a DeepSeek ela lançou uma versão que você pode baixar no seu computador, ou para quem trabalha no laboratório como eu, instalar nos seus servidores, e você tem acesso ao código-fonte. Então, embora quem usa o aplicativo não consiga fazer nenhum tipo de auditoria nesse código, o desenvolvedor que usa a versão open source, como eu faço na minha empresa, a gente consegue verificar como o desenvolvedor chinês criou aquele código. Então, é óbvio que um código do tamanho de um LLM, como o da OpenAI ou como o da DeepSeek, ele é muito complexo de você entender todas as nuances que tem ali dentro, né? A famosa caixa preta de AI que volta e meia a gente fala. Mas o fato é que, se você tem essa versão open source no seu laboratório, no seu servidor, de certa forma você controla ela. Então você pode sim verificar... Você pode aprimorá-la, de uma inclusive, maneira independente da China, o que está acontecendo. Você pode aprimorá-la, inclusive. Eu acho que isso foi uma das grandes revoluções da DeepSeek, né? Porque o código, né, da OpenAI é fechado. O da DeepSeek, ele é aberto, ou seja, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa, na verdade, pode entrar ali e pode aprimorar e desenvolver e, inclusive, evoluir o uso da DeepSeek, né, Eduardo? Exatamente. Essa é a filosofia do mundo open source. Você lança uma versão no mercado e vários outros desenvolvedores podem se apoderar daquela versão e fazer o que a gente chama de fork, que é um caminho alternativo de melhoria daquela versão inicial da empresa que lançou. Então, isso aí está aberto para todo mundo fazer. Eu, na minha empresa, já estou trabalhando com o DeepSeek também, mas no nosso laboratório, onde nós controlamos os dados que estão sendo treinados nos nossos servidores internos com o modelo DeepSeek. Então, a gente garante que nada está indo para o governo chinês. É o nosso modelo open source totalmente auditado pela minha equipe. Muito bem, nós conversamos com Eduardo Ibrahim, professor da Singularity University, contando aí as novidades tanto de inteligência artificial quanto dando as razões aí de uma empresa como o Spotify dar um lucro depois de 16 anos de existência. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você, Bruno. Abraço. E o Business faz uma breve pausa e volta em instantes com todas as novidades da Embraer.
Nos últimos anos, os brasileiros têm enfrentado vários desafios com o setor elétrico, especialmente com relação ao abastecimento e às oscilações nos valores das tarifas. Com a abertura do mercado livre de energia para a média e alta tensão, um número maior de clientes passou a negociar a compra de energia diretamente com os fornecedores, sem intermediação das distribuidoras, o que oferece vantagens como preços mais competitivos e maior flexibilidade contratual. Mas para aproveitar essas vantagens de forma segura, é essencial escolher uma empresa confiável que vai muito além de buscar os melhores preços, mas sim de garantir a segurança para você e seus negócios. É fundamental realizar uma pesquisa detalhada e analisar as credenciais, a experiência e a reputação da empresa antes de assinar um contrato. Como a ENGIE, líder em geração de energia 100% renovável no Brasil e referência no mercado livre de energia, com mais de 25 anos de experiência. Além de comercializar, a ENGIE gera sua própria energia e vem ampliando a sua capacidade instalada de renováveis e de transmissão de energia, o que garante maior estabilidade e suporte contínuo para a sua empresa. Você pode saber mais sobre a ENGIE e o mercado livre de energia acessando engie.com.br/Mercado Livre. E a gente volta com o Business contando uma super novidade da Embraer, que fechou o maior contrato da história da empresa em aviação executiva. A fabricante brasileira, com sede em São José dos Campos, recebeu da americana FlexJet o maior pedido de jatos executivos num negócio avaliado em 7 bilhões de dólares, o equivalente a 40 bilhões e 400 milhões de reais. O pedido envolve 182 aviões executivos com a opção de mais 30 unidades adicionais, num pacote que inclui ainda serviços e manutenção para determinados modelos como o Phenom 300E. A FlexJet é líder global em aviação executiva e tem um modelo de negócio que envolve o compartilhamento de uso de aeronaves, de aviões, um modelo conhecido aí como propriedade fracionária. E quem entende muito desse assunto é o CEO da Solojet Aviação, André Bernstein. André, obrigado pela presença aqui no Business. Essa compra inédita mostra o ótimo momento da aviação executiva no mundo, né? Porque a gente está falando de uma empresa americana, mas aqui no Brasil, especialmente, desde o momento em que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou o compartilhamento de jatinhos, esse é um setor que a gente vê que não conhece crise, né? Se tem alguma projeção aí para 2025 do setor de aviação executiva? Oi, Bruno. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui com você hoje. Esse pedido, essa ordem que a Embraer recebeu da FlexJet realmente é algo muito grande para a nossa indústria e muito relevante, né? São 7 bilhões de dólares, como você falou, 180 aeronaves com opção de mais 30 aeronaves, né? Não é pouca coisa. E é muito bacana porque é uma indústria nacional, apesar de as aeronaves executivas da Embraer serem fabricadas nos Estados Unidos, a Embraer é uma marca brasileira, né? Uma empresa brasileira. E como você bem falou, a FlexJet é uma operação praticamente de fractional, né? De compartilhamento de aeronaves, que nos Estados Unidos já é muito relevante, muito grande. Principalmente depois da pandemia, tanto a FlexJet quanto a principal rival dela nos Estados Unidos, que é a NetJets, em compartilhamento, cresceram muito. E no Brasil ainda a gente tem uma história muito recente, né? Em 2020, a ANAC publicou a legislação que prevê compartilhamento de aeronaves. Até então, você não podia ter uma empresa operando esse serviço de forma legalizada, né? Existiam compartilhamentos entre amigos, né? O que a gente chama de compartilhamento artesanal. E depois que a ANAC lançou a legislação, que é o que a gente chama de subparte K do RBAC 91, que é a operação privada compartilhada,
realmente no Brasil também esses números estão crescendo agora, né? A nossa empresa foi uma das primeiras a se homologarem junto à ANAC para a operação compartilhada, e esse produto como um todo também vem sendo muito bem aceito no Brasil. Ainda estamos alguns passos atrás em relação ao volume americano, mas é um caminho sem volta. Não, e esse contrato aí, que é o maior da história, isso mostra que o tamanho do mercado americano no compartilhamento de jatos, né? Como você bem pontuou, o Brasil cresce em relação a isso. Mas eu queria que você trouxesse para a nossa audiência valores. Quanto é mais ou menos? Eu sei que deve variar muito, né? Dependendo do valor de um jato, né? Evidentemente do modelo da aeronave, quantos lugares. Mas mais ou menos aí, André, quanto custa aí compartilhar um voo num jato aí brasileiro como numa companhia sua? E tem outras companhias no Brasil, mas quanto é em média? Olha, realmente é uma gama muito extensa, né? Você tem diversos modelos de aeronaves, você tem diversos modelos de operação dessas aeronaves, né? Então, por exemplo, hoje, se você considera uma empresa americana, que eles conseguem, até pela capilaridade e o volume de aviões que se operam, eles conseguem vender até 1/16 de um avião, e é possível comprar uma cota aí por $300 mil, né? Que é um valor baixo, sim, se tratando de aviação executiva. Hoje no Brasil, você tem empresas distintas, empresas que operam inclusive produtos Embraer, empresas que não operam produtos Embraer, aviões novos, aviões usados, mas é possível falar em cotas de aeronaves aí começando na faixa de 450 a $500 mil, e eu estou falando aqui de empresas homologadas, certificadas para isso, né? Então, você tem, normalmente, se fala em 3 custos, né? A aquisição da cota, o custo fixo mensal de operação dessa aeronave, que é rateado entre os sócios, e depois você tem o custo por hora, que, falando-se de jato, o mais baixo que você vai ter numa média aí é de $1.900 a $2 mil por hora voada. Por hora, mas o pacote todo, uma cota aí aqui no Brasil, então, gira em torno de... Você tem produtos começando na faixa de $400 mil hoje. $400 mil. Isso. Olha só, você fez uma análise muito interessante sobre o momento da aviação executiva que cresce no mundo e cresce no Brasil. Mas essa notícia dessa última semana, né, as ações dispararam aí da Embraer, mostra o bom posicionamento da Embraer nesse mercado de aviação executiva. Inclusive, se a gente pensar, na última semana, no dia que saiu essa notícia, as ações dispararam 15% na B3. Agora, em um ano, as ações da Embraer subiram 176%. Com o aumento da última semana, está mais de 176%, está mais de 180%. Isso mostra, né, André, que a nossa brasileira Embraer está muito bem posicionada, né, nesse mercado aí de aviação executiva. A Embraer está muito bem posicionada, né? Ela teve um momento, não vou dizer de dificuldade, mas não foi um dos melhores, quando teve a tentativa de fusão com a Boeing, né? E quando a Boeing desistiu do negócio, a Embraer ficou numa condição desfavorável, digamos assim, mas com bons produtos, né? Bons produtos na prateleira. Quando eu digo prateleira, não em estoque, mas os produtos dela são realmente muito bons. E depois desse episódio, a Embraer realmente cresceu muito, né? E os aviões da Embraer são muito bons, né? Falando de aviação executiva, e são justamente esses aviões que estão na ordem da Flexjet, Phenom 300, o Praetor 500 e o Praetor 600, são aviões excepcionais, principalmente no caso na minha opinião, técnica, do Praetor 600, é um avião que ela acertou muito a mão, né? Ele entrega muito em performance, tecnologia, conforto, e eu não vou nem falar que ela briga de igual para igual com seus concorrentes direto, mas ela é superior, inclusive, na minha opinião, a empresas que já estão há muito tempo também no mercado, como Bombardier e etc. Então, o produto é muito bom, tem dado muito certo, principalmente no Brasil também, mas fora, pelo volume, deu muito certo. Falando de compartilhamento,
tanto Flexjet quanto NetJets, as duas operam produtos Embraer, também, não exclusivamente, mas tem um volume muito grande de produto Embraer, e o resultado está aí, como você falou, né? As vendas cresceram muito, agora as ações da Embraer, por conta desse backlog, né? Desse pedido, não só desse, mas também tem aviação comercial e militar, né? Isso tudo favoreceu muito a Embraer. Muito bem, nós conversamos com André Bernstein, CEO da Solojet Aviação. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu que agradeço, Bruno. Até mais. E a Voipes acionou a justiça com um pedido de tutela preparatória para garantir a continuidade das operações. A companhia enfrenta sérias dificuldades financeiras, principalmente após o acidente do voo 2283, que vitimou 62 pessoas em agosto do ano passado. Desde então, a Voipes tem perdido receita, reduzido voos e efetuado uma série de demissões. Se aceita, essa tutela preparatória permite a suspensão temporária das cobranças de credores. Em contrapartida, a empresa se compromete a equacionar 1/3 dos débitos. Se não chegar ao acordo com os credores, a Voipes deverá entrar com um pedido de recuperação judicial. E a União Europeia está de olho na Shein e na Temu. Segundo a agência Reuters, a Europa quer aumentar o controle alfandegário sobre as mercadorias dos e-commerces de origem asiática. A ideia é assegurar uma competição justa com as plataformas de vendas europeias. A Temu e a Shein têm superado a concorrência por oferecerem preços baixos nos produtos fabricados na China. Além disso, uma lei da União Europeia concede isenção de impostos para remessas inferiores a 150 euros. Um documento elaborado pela Comissão Europeia revela que 4 bilhões e 600 milhões de remessas de baixo valor chegaram à Europa no ano passado, o dobro do que em 2023. E o presidente da Samsung, Lee Jae-yong, foi absolvido das acusações de fraude pelo Tribunal Superior de Seul. O executivo era acusado de fraude e manipulação de ações em um processo que tramitava desde 2015. Segundo a promotoria, Lee Jae, então vice-presidente, teria manipulado o preço das ações da companhia em meio à fusão de duas afiliadas da Samsung. O executivo afirma que nunca teve a intenção de enganar ou prejudicar investidores para ganho pessoal. E foi desfeita a pretensão de formar a terceira maior companhia do setor automotivo no mundo em vendas. Nós estamos falando das japonesas Honda e a Nissan, que não chegaram a um acordo para fusão e encerram as tratativas que poderia aí resultar numa companhia de 60 bilhões de dólares. A Nissan, ela não queria se tornar uma subsidiária da Honda e defendia que a união fosse feita de maneira igualitária entre as montadoras. Segundo a agência Bloomberg, o plano da Nissan é se associar a uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Já os executivos das empresas não comentaram o assunto e os detalhes devem ser divulgados em breve. Esta semana, a reação do mercado financeiro foi péssima. A Bolsa de Tóquio chegou a suspender as negociações com os papéis da Nissan, alegando que era necessário confirmar a veracidade das informações sobre o fim das negociações. Em dezembro, Honda e Nissan anunciaram planos para realizar uma fusão. A Mitsubishi Motors, que detém participação de 24,5% na Nissan, informou estar de acordo com as negociações sobre a integração dos seus negócios. As três montadoras japonesas produzem cerca de 8 milhões de veículos por ano. E essa ideia que começou, foi divulgada em dezembro, tudo aconteceu porque elas tinham um planejamento aí de ganhar competitividade para enfrentar a liderança da Tesla, de Elon Musk, e das chinesas no mercado de veículos elétricos. E olha, um carro clássico da Fórmula 1 foi vendido por 310 milhões de reais, no segundo maior valor já pago em um leilão. É o Mercedes-Benz W196, do ano de 1954, que foi arrematado
por 46 milhões e 500 mil euros, equivalente a quase 282 milhões de reais, em um leilão realizado no Museu da Mercedes-Benz em Stuttgart, na Alemanha. Só que um prêmio de comprador de 10% elevou o prêmio final do carro para pouco mais de 51 milhões de euros, o que fechou nesse valor que eu falei aí de 310 milhões de reais. Esse antigo carro da Fórmula 1 que vocês estão vendo aqui no telão do Business é um dos poucos com uma carroceria conhecida como Streamliner, que é um dos pouquíssimos, é o único carro, na verdade, que sobreviveu ao Grande Prêmio de 1955 e está, segundo a organização, absolutamente completo mecanicamente. O veículo era extremamente avançado e adaptável para a época. Ele podia, por exemplo, competir em 2 formatos distintos. Uma versão de rodas abertas, ideal para curvas, e uma outra versão com rodas cobertas, otimizada para altas velocidades em pistas amplas. O veículo arrematado registrou, como eu falei, a segunda maior quantia já paga em um leilão por um carro, ficando atrás apenas do recorde mundial batido em 2022 no valor de 142 milhões de dólares, ou seja, 828 milhões de reais gastos em uma outra Mercedes-Benz, só que esse foi o ano de 1955. E não é à toa que a Ferrari se destaca entre as marcas automotivas mais icônicas do mundo, sobretudo quando a gente fala do setor de luxo. A montadora anunciou um presentão para 5 mil funcionários na Itália. Por conta do lucro recorde de 1 bilhão e 500 milhões de euros em 2024, a Ferrari vai pagar um bônus de 14 mil euros para cada um dos funcionários. Ao todo, os valores aí desembolsados com as gratificações devem girar em torno de 70 milhões de euros, 4,7% do lucro registrado no ano passado. Já pensou poupudo esse bônus aí da Ferrari para todos esses funcionários? E com isso o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é sábado às 3 da tarde. E eu gostaria de deixar um lembrete aí para vocês, é um convite, na verdade. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, acesse o nosso site www.jovempan.com.br e assine. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre ótimos, não só bons negócios, ótimos negócios no radar. Até semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.